A paz do Senhor a todos. Quem vos fala mais uma vez o irmão Pablo para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar o tema Amar a Deus e ao próximo. Vamos para o primeiro slide. Aqui nós vemos uma ilustração. Nós vemos Jesus e os religiosos. Quando lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus, em muitos momentos, ele discutiu com religiosos. Os religiosos faziam perguntas que eram armadilhas, perguntas difíceis, perniciosas, e Jesus sempre conseguia sair, conseguia responder de uma forma sábia. E hoje nós vamos tratar de uma passagem que é justamente isso. Os religiosos da época, os grupos, as facções religiosas, os fariseus, saduceus, escribas, eram vários grupos, e nesta passagem os fariseus indagam a Jesus. Essa passagem, ela se encontra nesses 3 evangelhos. Nós sabemos que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se aproximam. São os evangelhos sinóticos. As narrativas são as mesmas. Elas existem nos 3 evangelhos. Algumas não estão nos 3, mas, em geral, os evangelhos contêm as suas semelhanças. Então, vamos ler Mateus, que é um dos evangelhos que contém a passagem que nós iremos estudar hoje. Mateus, capítulo 22, versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Versículo 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Versículo 37. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. 38. Este é o primeiro e maior mandamento. 39. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, essa passagem é uma indagação feita por um fariseu, perito na lei mosaica, e pergunta qual é o maior mandamento. E Jesus, ele responde
não só com um mandamento, mas com 2 mandamentos. E afirma, concluindo, que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas do Antigo Testamento. Então aí nós temos os maiores mandamentos. Nós podemos dizer que são as máximas da fé cristã. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame seu próximo como a si mesmo. Então, primeiro nós vemos o amor com relação a Deus e depois nós vemos com relação ao próximo. Esses versículos, essas frases, esses mandamentos, são citações que Jesus faz do Antigo Testamento. E em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então nós vimos aí uma citação. Jesus ele cita no Novo Testamento um versículo do Antigo Testamento. Também em Levítico 19, 18 diz: Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então também nós vemos uma outra referência do Antigo Testamento. Seria bom se nós conceituássemos a palavra amor. O que seria amor? Vamos ver segundo o dicionário Michaelis. Primeira definição: amor é um sentimento que leva uma pessoa a desejar o que se lhe afigura belo, digno, o grandioso. Segundo, seria grande afeição que une uma pessoa a outra, ou uma coisa, ou a uma coisa, e que, quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos positivos, como a solicitude, a ternura, o zelo, etc. Afeto, devoção. Terceiro conceito, significado, agora no contexto religioso: sentimento de caridade e compaixão que ligam a pessoa a seus semelhantes e que decorre da ideia de que uma relação comum une Deus a todas as suas criaturas. Deixou como exemplo de vida o amor pelos pobres. Então, o amor, um tema discutido, bem tratado na teologia, na filosofia, o amor pode ser considerado como um sentimento, também uma afeição que é manifestada, expressada na amizade, né? Através de afetos positivos. E no contexto religioso,
um sentimento divino de caridade, compaixão, né? Que liga uma pessoa a seus semelhantes. Aí nós podemos ver alguns elementos que estão nos versículos que falam dos maiores mandamentos. Com relação a Deus, o amor com relação a Deus, nós temos todo o seu coração. Então deveria amar a Deus com todo o coração. O que representaria isso? Com suas emoções, com a parte emocional, toda a sua alma, com o seu ser, identidade. A alma da pessoa representa ela mesma. A pessoa, ela é dividida em três: corpo, alma e espírito. A alma seria ela mesma, a sua identidade, todo o seu entendimento. Representaria o intelecto. A pessoa deveria amar a Deus com todo o seu intelecto, toda a sua força. Aí nós encontramos essa expressão apenas nos evangelhos de Marcos e Lucas. Com sua energia, com toda a sua energia. Agora, com relação ao próximo, nós encontramos a expressão como a si mesmo. Seria como a mim, né? Amar a pessoa como eu me amo. O amor é uma característica distintiva de Deus, pois Deus enviou o seu Filho para nos salvar por amor a nós. Então, nós vemos um Deus amoroso. Quando olhamos para o Deus cristão, quando lemos a sua revelação, que é a palavra de Deus, autoridade para nós cristãos, nós vemos um Deus amoroso, que tem o amor como uma de suas características, pois ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que no Filho crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus é um Deus de amor, um Deus amoroso. Aí nós vemos o pastor John Stott, pastor anglicano, muito famoso na cristandade, e ele falou a seguinte frase: amor é mais serviço do que sentimentos. Muitas vezes, nós achamos que amor é apenas um sentimento, é uma ideia do senso comum. Mas no contexto cristão, amor é serviço. Então, o amor como serviço é o amor prático, que se coloca em prática. É como nós temos lá em Tiago, que diz que a fé ela deve ser acompanhada de obras. Então, uma pessoa que tem fé
deve mostrar suas obras, porque as obras, de certa forma, seria a materialização da fé, a manifestação da fé. E o amor, ele tem a sua manifestação no serviço. Seria o amor prático. Serviço a Deus, o culto, a adoração e a devoção. Então, quando nós estamos adorando o nosso Deus, nós estamos amando também o nosso Deus. Nós estamos, quando estamos cultuando, estamos o amando. E também serviço ao próximo, através da comunhão, a comunhão que nós temos na igreja, quando congregamos, e no auxílio, na ajuda, o próximo que está necessitado. Aí nós temos uma pergunta. Nós sabemos quem é Deus, mas quem é o nosso próximo? O nosso próximo é a pessoa que está no nosso caminho, muitas vezes necessitando da nossa ajuda. E aí nós temos Lucas capítulo 10, versículo 30 a 37. Essa passagem, ela é a passagem do bom samaritano. Porque quando Jesus fala sobre os 2 mandamentos em Lucas, essa passagem, essa narrativa, essa ilustração é citada no mesmo contexto. E a história diz que tinha um homem jogado no caminho, tinha sido assaltado, espancado pelos salteadores e passou o seu conterrâneo, um sacerdote, e não parou para ajudar aquele homem que estava jogado no caminho. Depois passou um levita, também não ajudou. E aí veio um samaritano e se compadeceu e pegou aquela pessoa e cuidou daquela pessoa. Nós sabemos que o samaritano, ele não se dava com um judeu. Eles tinham uma inimizade por causa da etnia, da raça. Então, nós vemos que o próximo, e aí Jesus faz até essa pergunta, quem é o próximo? A resposta é aquele que teve misericórdia. Então, o próximo é a pessoa que está no nosso caminho, muitas vezes necessitando da nossa ajuda, como aquele homem que estava no caminho e foi e recebeu a ajuda de um samaritano. Primeira João capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Versículo 21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então nós vemos aí que um amor está atrelado ao outro. Se amamos a Deus, consequentemente, vamos amar o nosso irmão, porque nós não podemos falar
que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, porque, como diz o versículo, o apóstolo João, se amamos uma pessoa que não vemos, né, dizemos que amamos, na verdade nós somos mentirosos, porque nós não vemos Deus, mas vemos o nosso irmão. Então, se alguém fala, eu amo a Deus, precisa, consequentemente, amar o seu irmão, que vê, que está ali perto, que está ali junto. E aí nós temos a analogia da cruz. Então a cruz ela é formada por duas hastes, tem a horizontal e a vertical. Na vértice horizontal, nós temos a dimensão horizontal, relacionamento com o próximo, amor ao próximo, é quem nós vemos que está no nosso horizonte. E na haste vertical, nós temos a dimensão vertical, relacionamento com Deus, amor a Deus. Então, a posição da haste vertical é de baixo para cima, de cima para baixo, o homem com Deus e Deus com o homem, e a haste horizontal seria o homem para com o outro homem. Então, na cruz, nós temos os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos. Isso se chama a analogia da cruz. Por fim, eu queria deixar uma citação, uma frase de um grande homem. Nós estamos passando por momentos difíceis por causa desse vírus que se espalhou pela Terra. Nós também temos um grande problema que surgiu nos Estados Unidos e acabou trazendo à tona um debate importante. Muitas pessoas estão protestando e eu gostaria de trazer esse grande homem que falou muito sobre o amor, que é o pastor batista e ativista político, pastor Martin Luther King Jr., também conhecido como Dr. King. E ele falou o seguinte: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. Então é uma grande pessoa que lutou pelos direitos dos negros e era um homem de Deus, e através desta frase nós vemos que o amor é uma força poderosa e é capaz inclusive de transformar o inimigo, porque o amor de Deus, quando entra na pessoa, transforma, modifica, converte, justifica e regenera.
Amém? Meus irmãos, esse foi o estudo deste domingo. Um abraço a todos. Graça e paz.